Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, então, à nossa aula 3. A nossa aula 3, ela vai nos falar sobre os sistemas de equações lineares. Lembrando que a gente tá lá na página 29 do nosso livro do Boldrini, tá? Então, começando lá. Seja o seguinte sistema de equações lineares. Então, nós temos lá o sistema x1 mais 4x2 mais 3x3 igual a 1. 2x1 mais 5x2 mais 4x3 igual a 4. E x1 menos 3x2 menos 2x3 é igual a 5. Lembrando lá que de um sistema de equações lineares, nós podemos extrair uma matriz, certo? Essa matriz eu vou colocar aqui como sendo a matriz dos coeficientes das nossas variáveis. Então, eu tenho lá o coeficiente de x1 é 1, de x2 é 4, de x3 é 3, certo? Embaixo, a segunda linha, o coeficiente do x1 é 2, coeficiente do x2 é 5, coeficiente do x3, 4. Coeficiente do x1 na terceira linha é 1, coeficiente do x2 é menos 3 e coeficiente do x3 é menos 2. E agora, a gente tem aqui 1, 4 e 5 depois do igual. Então, eu vou colocar um pontilhadinho aqui e vou colocar 1, 4 e 5 depois do igual, certo? Aí, eu tenho uma matriz que eu vou chamar matriz ampliada, que representa o nosso sistema de equações lineares. Tudo bem? Dessa matriz aqui, eu vou aplicar operações elementares, tá? Para que eu consiga reduzir a uma matriz que seja triangular superior. Vamos lá, então. Dessa matriz triangular superior, nós vamos ter o seguinte. Para que eu zere este elemento que está abaixo do 1, eu tenho que fazer a seguinte operação. Ó, se eu tenho este 1 aqui, para eu zerar o elemento abaixo do 1, eu posso fazer a seguinte operação. Eu posso, na linha x2, eu vou operar a linha x2 menos 2 vezes a linha 1, certo? Então, 2 vezes a linha 1. O que vai acontecer? Então, linha 2 menos 2 vezes 1, que é menos 2, que vai dar 0. Então, é isso que eu vou operar. Então, eu vou ter a seguinte matriz. Repetindo a primeira linha. Então, 1, 4, 3 e também o meu 1. Daí, na segunda linha, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 2 vezes 4, 8. Negativo, mais 5, 3. Negativos. Isso? Daí, 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 4 é menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 4 é mais 2. Daí, para que eu zere este número aqui de baixo, esse número 1 aqui, então, eu posso operar a linha 3 como sendo a linha 3 menos a linha 1, ou seja, 1 menos 1 é 0, que é o objetivo de zerar esse 1 aqui. Então, vamos lá. 1 menos 1, 0, menos 3, menos 4 é menos 7, menos 2, menos 3 é menos 5, e menos 5 menos 1 é 4, certo? Então, a gente pode perceber que, desta forma, temos um sistema equivalente. Esse sistema equivalente, eu posso escrever como sendo x1 mais 4x2 mais 3x3 é igual a 1. Daí, eu tenho 0x1
menos 3x2 menos 2x3 igual a 2. E de terceira linha, eu tenho 0x1 menos 7x2 menos 5x3 é igual a 4. Então, podemos perceber que este sistema obtido é um sistema equivalente ao sistema de cima e ele já está um pouco menor. Daí, eu posso ainda fazer uma operação que eu posso dividir por menos 1/3 toda essa linha 2 aqui, para que eu consiga 1 nesse elemento da diagonal principal, igual tínhamos aqui em cima. Então, nesta linha aqui, que é a linha 2, para que eu obtenha 1 na diagonal principal, eu vou operar a linha 2 como sendo menos 1/3 dela mesma, dessa linha 2. Ou seja, eu vou ter, repetindo a primeira linha, 1, 4, 3 e 1, 0, 1, 2/3 e menos 2/3. Daí, repetindo a linha 3, 0, menos 7, menos 5 e 4. Da mesma forma do anterior, do sistema anterior, eu posso também escrever um sistema que é um sistema equivalente, ou seja, x1 mais 4x2 mais 3x3 é igual a 1. x2 mais 2/3 de x3 é igual a menos 2/3 e menos 7x2 menos 5x3 é igual a 4. Continuando lá, para que eu consiga zerar este elemento menos 7, eu vou utilizar este 1 que eu obtive na operação passada como diagonal principal. Então, para zerar esse menos 7 na linha 3 que eu estarei operando, então, eu vou fazer a linha 3, operar a linha 3, mais 7 vezes a linha 2. Então, é isso que eu preciso fazer? Sim, menos 7 mais 7 vezes 1, que é 7, que dá 0. Tudo bem? Então, é essa operação que eu vou realizar. E dessa forma, eu vou ter lá, repetindo a nossa matriz. Na primeira linha, eu tenho, então, 1, 4, 3 e 1. Na segunda linha, repetindo também, 0, 1, 2/3 e menos 2/3. A terceira linha é a que eu vou operar. Então, 0 mais 7 vezes 0, 0, próprio 0. Não interferiu o 0. Daí, 7 vezes 1, 7, menos 7, 0. 7 vezes 2/3 menos 5. Não sei fazer essa conta. Se eu não sei fazer essa conta, eu vou fazer um rascunho. Então, eu preciso que vocês também aprendam a fazer dessa forma, certo? Então, eu vou ter assim, a linha 3, que é menos 5, mais 7 vezes 2/3 da linha 2. Ou seja, 7 vezes 2 é 14, tá aqui o 14. 3 vezes 5, 15, negativo com 14 positivo, eu tenho menos 1/3. Então, menos 1/3 é o meu resultado aqui. E aqui nesse 4, a mesma coisa. Eu tenho 4, mais com esse menos é menos 7 vezes 2 sobre 3. Então, 7 vezes 2 é 14, 3 vezes 4 é 12, 12 menos 14 é menos 2/3. Isso? Então, menos 2/3 é o nosso resultado aqui do termo independente, que a gente vai chamar a partir de agora. Então, vejam comigo que eu obtive um sistema equivalente também. Ou seja, eu tenho x1
mais 4x2 mais 3x3 é igual a 1. Daí, da segunda linha, 0x1 mais x2 mais 2/3 de x3 é igual a menos 2/3. E da linha 3, eu tenho apenas o elemento x3, ou seja, menos 1/3 de x3 é igual a menos 2/3. Então, eu quero que vocês observem comigo que desde o primeiro sistema, o segundo sistema, o terceiro sistema e um quarto sistema, nós temos sistemas equivalentes. E eu quero que vocês observem comigo também que eu obtive um sistema que representa uma matriz triangular superior. Ou seja, no sistema eu também posso observar esse formato de triangular superior. Ou seja, os elementos que são da minha diagonal principal e os elementos acima da minha diagonal principal que são diferentes de zero. Dessa forma, eu posso resolver esse sistema com uma substituição retroativa. Substituição retroativa. Essa substituição retroativa, ela vai nos falar o seguinte, que eu tenho lá, por que retroativa? Porque eu vou começar de baixo para cima. Então, eu tenho o elemento x3 e o elemento do termo independente que está depois do igual. Ou seja, menos 1/3 de x3 é igual a menos 2/3, certo? Daí, esse menos 1/3 está multiplicando, vai passar dividindo. Se estamos falando de fração, ela passa invertida para o outro lado. Então, eu tenho x3 é igual a menos 2/3, que multiplica menos 3 sobre 1. Isso? 3 com 3 foram embora, cancelaram. X3 vai ser igual. 2 vezes 1 é 2, menos com menos é mais, 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, isso quer dizer que o meu x3 vale 2. Então, temos aí, pela substituição retroativa, o valor de x3. Se temos o valor de x3, então conseguiremos também o valor de x2, pela segunda linha da nossa matriz ou do nosso sistema equivalente aqui. Ou seja, eu tenho lá, da segunda linha, x2 mais 2/3 de x3 é igual a menos 2/3. Isso? O valor de x3 é 2. Então, substituindo lá, x2 mais 2/3 vezes 2, que é o valor de x3, certo? É igual a menos 2/3. Então, x2 mais 2 vezes 2, 4/3, é igual a menos 2/3. Tá somando, passa diminuindo. x2 é igual a menos 2/3 menos 4/3, ou seja, temos o mesmo denominador. Então, 4 menos 2 é menos 6. Menos 6 divididos por 3, eu tenho lá que é menos 2. Isso? x2 é igual a menos 2. E agora, no x1, se eu tenho o valor de x3 e tenho o valor de x2, ou seja, de x3 e de x2, então eu vou obter x1. Então, x1 mais 4x2 mais 3x3 é igual a 1. x1 mais 4 vezes x2, que é menos 2, mais 3 vezes o x3, que é 2, é igual a 1. x1 é igual a 1. 4 vezes 2, 8, negativo, passa para lá, mais 8. 2 vezes 3 é 6, positivo, passa para cá, menos 6. Isso? Então, 8 mais 1, 9, menos 6, 3. x1 é igual a 3. Ou seja, a resolução do nosso sistema original, que com operações
deixamos sistemas equivalentes e conseguimos voltar na substituição retroativa, temos lá a solução do nosso sistema, ou seja, a solução do nosso sistema vai ser uma tripla ordenada composta por x1, x2 e x3. Ou seja, x1 é igual a 3, x2 é menos 2 e x3 é 2. Está aqui. Na sequência, nós vamos falar desses elementos como sendo uma n-upla. O que vem a ser uma n-upla? Aqui eu tenho um chamado vetor que tem 3 coordenadas. Mas ele poderia ter 4, 5, 6, 8, 10, 50, 100 coordenadas. E eu falo isso porque um sistema de equações lineares pode ter n incógnitas. Então, ele terá uma n-upla como resultado, como resolução. Certo? Por enquanto, até aí. Então, vimos ali as operações que foram realizadas, certo? E daí, a gente pode falar um pouco mais sobre os sistemas equivalentes. Então, os sistemas obtidos com as operações foram sistemas equivalentes. Sistemas equivalentes. Vou falar com vocês sobre sistemas equivalentes até o final do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear, tudo bem? E a gente pode reforçar também que as únicas operações que foram efetuadas são as seguintes. As únicas operações que foram efetuadas são as seguintes. A primeira é multiplicar uma equação por um número diferente de zero. Então, multiplicar uma equação por um número diferente de zero. A segunda operação utilizada foi adicionar uma equação a outra. Adicionar uma equação a outra. E uma terceira operação que não foi utilizada nesse sistema de equações, mas que pode ser operado também, é permutar duas equações. Permutar duas equações significa trocá-las de linha, trocá-las de lugar nas linhas, ou seja, trocá-las de lugar, certo? Então, permutar duas equações. Já eu vou falar com vocês que essas operações são chamadas de operações elementares, certo? Já eu vou falar sobre as operações elementares. Por enquanto, vamos ficar por aqui. Tudo bem? Agora, nós vamos falar da forma de álgebra linear sobre os sistemas e as matrizes. Eu falei para vocês numericamente como tudo isso funciona. Agora, vamos ver algebricamente como que a gente pode representar essas matrizes aí. Então, vamos lá. Sistemas e matrizes. Sistemas e matrizes. Então, nós temos aí uma definição. A definição nos diz o seguinte, que um conjunto de equações lineares com m equações e n incógnitas é um conjunto do tipo. Então, se a gente tem, de acordo com a nossa definição, um sistema de equações, um sistema de equações lineares com m equações
e N incógnitas, nós temos um conjunto de equações do tipo A11 x1 mais A12 x2 mais até o nésimo elemento, ou seja, A1n xn. Lembrando lá que linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, certo? É igual a B1. Esse B são os termos independentes. Os A's são os coeficientes e os X são as incógnitas, certo? Segunda linha, segunda linha, primeira coluna, ou seja, A21 x1 mais A22 x2 mais A2n xn é igual a B2, ou seja, o B da segunda linha. E assim sucessivamente até eu chegar com M equações. Então, a mésima linha. Então, a M1 x1 mais a M2 x2 mais até eu chegar ao meu enésimo elemento, a minha enésima coluna, ou seja, a da enésima linha, enésima coluna, xn é igual ao B da enésima linha. Então, aqui nós temos um sistema de equações na forma algébrica. Tudo bem até aí? Então, nós temos aí uma situação que temos N elementos no nosso resultado, ou seja, são as N incógnitas, certo? E temos M linhas também, ou seja, nós vamos ter todos os nossos AIJs como sendo o I entre 1 e M. E também o nosso J entre 1 e N. E esses M ou N elementos, eles podem ser reais ou complexos. Reais ou complexos. Então, agora falando sobre o resultado desse sistema aqui, o resultado desse sistema, ele vai ser uma N-upla de elementos que satisfaça todas essas equações aqui. Então, vamos lá. Uma solução do sistema é uma N-upla, como eu falei para vocês anteriormente, que no exemplo nós tínhamos 3 unidades, ou seja, uma tripla ordenada. Aqui nós temos M incógnitas, então uma N-upla de números, ou seja, x1, x2 até o xn, que satisfaça simultaneamente estas M equações. Estas M equações. E sobre os sistemas equivalentes que nós estávamos vendo na página anterior, que eu resolvi com vocês, então, nós vamos dizer que também os sistemas são equivalentes se e somente se a solução de um sistema é a solução do outro sistema também, certo? É a solução do seu sistema equivalente. Ou seja, com as operações elementares, eu obtenho um sistema equivalente e a solução do sistema original é também a solução do sistema equivalente, certo? Então, eu vou escrever isso com vocês. 2 sistemas de equações lineares são equivalentes. 2 sistemas
de equações lineares são equivalentes se e somente se toda solução de qualquer um dos sistemas também é solução dos outros. Toda solução de qualquer um dos sistemas também é solução dos outros. Certo? Continuando lá. Nós podemos também escrever o sistema de forma matricial. Então, vou colocar aqui para vocês. Sistema na forma matricial. Escrever um sistema na forma matricial é escrevê-lo em forma de matriz. Ou seja, eu posso escrever o sistema com a sua matriz das incógnitas, ou seja, A11, A12, A1N, A21, A22, A2N e a M1, a M2, a MN, está aqui a nossa matriz das incógnitas, vezes a matriz que é chamada das desculpa, eu falei incógnitas aqui, é a matriz dos coeficientes. Agora, nós vamos colocar em forma de coluna a matriz das incógnitas, ou seja, x1, x2 até xn, que é igual agora à matriz dos termos independentes, ou seja, B1, B2 até Bn. Ou seja, eu posso escrever essa matriz como sendo A vezes X é igual a B. Essa é a forma matricial do meu sistema de equações lineares. Ou seja, aqui nessa matriz eu tenho uma matriz chamada matriz A, que é dos coeficientes, a matriz X, que é a matriz das incógnitas, e tenho também a matriz B, que é a matriz dos termos independentes, certo? E uma outra forma de escrever a matriz é como eu tinha feito para vocês lá no exemplo, que eu vou chamar de matriz ampliada do sistema. Então, a matriz ampliada desse nosso sistema, ela vai ser escrita com os nossos coeficientes e também os nossos termos independentes, ou seja, somente numericamente. Ou seja, eu vou escrever lá A1, A12, A1N e vou colocar já, depois do nosso pontilhado, o meu B1. A21, A22, A2N, B2. E, por fim, a M1, a M2, a MN, BM. Então, essa vai ser a forma da matriz ampliada do nosso sistema. Certo? Então, a gente pode ver aí um exemplo em relação a todas essas formas que a gente viu de representar um sistema de operações lineares. Ou seja, por exemplo, eu tenho lá o seguinte sistema: x1 mais 4x2 mais 3x3 é igual a 1. 2x1 mais 5x2 mais 4x3 é igual a 4. x1 menos
3x2 menos 2x3 é igual a 5. E eu posso escrever esse sistema na forma matricial. Então, temos lá a forma matricial desse sistema. Ou seja, eu tenho todos os meus coeficientes, ou seja, 1, 4 e 3, 2, 5, 4, 1, menos 3 e menos 2. As minhas incógnitas, que são quem? Vezes x1, x2 e x3, que é igual aos meus termos independentes, que são 1, 4 e 5, ou seja, os números que estão depois do igual. E temos também a matriz ampliada desse sistema. Quem que vai ser lá a minha matriz ampliada? Eu tenho lá todos os meus coeficientes e tenho também o meu B, depois do meu pontilhado. Ou seja, 1, 4, 3, 2, 5, 4, 1, menos 3, menos 2, e depois do pontilhadinho eu tenho 1, 4 e 5. Ou seja, está aí a minha matriz ampliada. E eu posso falar também que todas essas operações que nós conseguimos no exemplo passado para que a gente conseguisse os sistemas equivalentes, são chamadas de operações elementares. Então, eu vou falar aqui para vocês quais são as operações elementares. As minhas operações elementares são 3 operações. Elas são substituir, permutar a linha I com a linha J, ou seja, trocar de lugar a linha I com a linha J. É substituir a linha I por K vezes ela mesma, ou seja, multiplicada por uma constante. Ou também eu posso operar a linha I como sendo ela mais ou menos, né? De acordo com o seu coeficiente K, K vezes uma outra linha J. Então, nós temos aí as nossas 3 operações elementares, certo? Essas 3 operações elementares têm que ficar gravadas no coração de vocês e andar junto com os glóbulos vermelhos do sangue, que vocês vão utilizar no curso inteiro, até o 10º período, tá? Então, vamos lá a um exemplo de como utilizar as operações elementares? Bora lá! Nós temos lá o nosso exemplo. O nosso exemplo é uma matriz 1, 0, 4, menos 1, menos 3 e 4. Então, essa é a nossa matriz A. Dessa nossa matriz A, nós podemos realizar operações elementares, que são aquelas 3 operações que falamos anteriormente, para que a gente consiga obter uma matriz triangular superior. Estamos notando que temos uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, então é uma matriz 3 por 2. Como ela não é quadradinha, eu vou observar que eu posso obter um triângulo superior, zerando esse elemento e esse, ou seja, o 4 e o menos 3, porém, esse 4 aqui também vai ser zerado. Vamos lá ver como é verdade isso que eu estou falando com vocês. Então, nós vamos lá. A primeira linha, eu vou repetir. Vocês concordam comigo? Então, vamos lá. Eu vou repetir a primeira linha da nossa matriz, 1 e 0. Por que eu vou repetir? Porque o meu elemento A11, que é o meu pivô, ele está na minha diagonal principal. Todos os elementos que vamos levar como pivô estão na diagonal principal.
Então, esse 1 é o meu pivô, para eu zerar o 4 e o menos 3. Para eu zerar o 4, que é a linha 2, que operação que eu tenho que realizar? Eu tenho que operar a linha 2 menos 4 vezes a linha 1, certo? Então, menos 4 vezes 1, menos 4, mais 4, 0. Menos 4 vezes 0, 0. Menos 1 é o próprio menos 1. E agora, para zerar esse menos 3 com relação, operando com esse 1 aqui. Então, eu vou operar a linha 3, ou seja, é a linha 3, mais 3 vezes a linha 1. Então, nós temos lá, linha 3, menos 3, mais 3 vezes 1, que é 3, deu 0. Daí, eu tenho esse 4 aqui. 4 mais 3 vezes 0, que é 0, então eu fiquei com o próprio 4, certo? Agora, eu posso também, da mesma forma, ainda buscar o meu triangular superior e utilizar este 1 aqui como pivô. Só que ele está negativo. E se ele está negativo, então eu posso operar ele com uma das operações elementares, multiplicando ele por menos 1. Ou seja, na linha 2, eu vou multiplicar a linha 2 por menos 1. Então, menos 1 vezes a linha 2. Vamos ver lá como vai ficar? Repetindo a linha 1, 1 e 0. A linha 2, menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. E na linha 3, eu não mexi. Agora, buscando ainda a minha triangularização da matriz, eu vou utilizar como pivô esse 1 do elemento 2, 2, que está na diagonal principal da nossa matriz, e vou zerar esse 4 aqui. Ou seja, que operação que eu tenho que fazer? Na linha 3, eu vou operar linha 3 menos 4 vezes a linha 2. Tudo bem até aí? Bora lá, então, repetindo a primeira linha. 1, 0, repetindo a segunda linha. 0, 1. E na terceira linha, 0 menos 4 vezes 0, 0. Conservei o 0. 4 menos 4 vezes 1, que é menos 4. 0. Pronto. Então, isso quer dizer que eu obtive a minha matriz triangular superior. Professora, mas tem um 0 aqui. Não tem problema. O importante é deixar ela com os zeros embaixo, ou seja, abaixo da diagonal principal, deixar elementos nulos. Então, está aqui a nossa matriz B, e essa matriz B é uma matriz equivalente a essa matriz A, certo? Então, A e uma matriz equivalente B. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, para finalizar aí a nossa equivalência de matrizes, nós temos um teorema. Esse nosso teorema, ele nos afirma que se dois sistemas possuem matrizes ampliadas equivalentes, então esses dois sistemas são equivalentes, tá? Então, vamos lá. Dois sistemas que possuem matrizes ampliadas equivalentes são equivalentes. E a prova desse teorema, como eu não costumo cobrar a prova do teorema nas provas, então eu não provo os teoremas aqui com vocês, porém, ele faz parte lá do nosso livro. Então, a prova desse nosso teorema tá lá no livro do Boldrini, tá? Na página 85, na seção 3.8.5. Se vocês tiverem curiosidade, vão lá em busca, tentem entender. Qualquer coisa que não entenderem, me procurem e eu esclareço para vocês a prova do teorema. Tudo bem? E nessas condições, gente, finalizamos a nossa aulinha de hoje.
que é a nossa aula 3. E na sequência eu posto a aula 4 para vocês. Tudo bem? Um beijo a todos!